O que custa caro não é fazer a impermeabilização, é ter que destruir tudo e refazer do zero. Olá, sejam bem-vindos ao Podcast, o podcast de empreendedorismo regional. Aqui nós vamos trazer para vocês histórias regionais de pessoas que têm seus negócios e hoje estão podendo transbordar na sua vida. E o meu convidado de hoje é o Sidney Niero, proprietário da S4 Engenharia, que veio lá de Maringá nos prestigiar. Ô, Rick, bom dia. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por esse momento. Por que é S4? Boa. Essa a S4 nasceu de um momento. Em 2015, eu fui contratado para fazer a recuperação de um piso na indústria bocada de Campo Mourão. Hoje dá Alimentos, propriedade da família Agulhon de Maringá. E eu trabalhei em parceria com uma indústria do Rio Grande do Sul, uma indústria química, e o pessoal gostou muito do nosso trabalho. Foi um trabalho bem bacana. Nós entregamos dentro de prazo, era uma área de 4.000 metros. E eu fui indicado nessa época para executar em parceria com a indústria, com essa Lico, que era uma indústria do Rio Grande do Sul, uma obra a obra de Ponta Grossa da Ambev. Estava em construção. Mas na época não tinha marca. Na época, o meu negócio ainda era material de construção. E eu mandei uma proposta para a Ambev com o título empresarial de Depósito Santa Terezinha. E a minha proposta foi negada com as justificativas de que um depósito não poderia fazer um trabalho daquela proporção. E aí, então, eu tive que criar um nome comercial. E na época, procuraram o nome, não tinha como chegar. E eu tinha um amigo meu, engenheiro civil, o Mauro da Control Norte. Ele tinha criado uma nova marca que chamava M30. E eu perguntei para ele, falei assim, era meu professor. Professor, por que M30? Ele falou assim, ué, Neiro, eu tenho 30 anos. E aí deu risada e tal, ele tinha 50 e tá, Ele falou, não, cara, porque ficou bacana o nome. E aí eu coloquei, pô, S4. Ficou muito bom, ficou bacana. Entendi, que legal, cara. Oniero, como que você começou a tua história? Como que é a sua trajetória? Você nasceu aonde? Qual foi seu primeiro trabalho? Muito bem. Eu sou natural de Japurá, próximo de Cianorte. Família de agricultores do café. Até os 18 anos eu estive seguindo os passos ali na agricultura. E em 1992, quando eu fiz 18 anos, eu consegui um estágio no Banco do Brasil. Uhum. E eu trabalhei como estagiário no Banco do Brasil por 2 anos. Quando venceu o meu estágio, não deu renovação, não tinha mais concursos internos do banco. Eu fui trabalhar numa indústria de farinha de mandioca, que era de um dos proprietários era gerente do banco. Lá eu fiquei por 3 anos e daí em diante eu comecei a empreender. Eu fui para Maringá em 98 e comecei o material de construção. Eu tinha um tio que já tinha essa loja, ele adoeceu e acabou me passando ela. E aí a minha vida começou a trilhar por esses caminhos da construção civil. E 90, eu tinha trancado minha faculdade quando eu fui para Maringá, uma faculdade de contábeis, eu fazia em Cianorte, e eu tinha trancado ela. E em 2001, cara, a necessidade de procurar um segmento profissional, ter um título, né? E aí surgiu a oportunidade da engenharia civil. Legal. Aí eu ingressei na engenharia civil e aí os caminhos vieram mudando do material de construção para engenharia e 2019 para cá realmente a gente fechou com a engenharia. E como que foi para você ter essa virada de chave de sair de CLT para empregador? O que você sentiu de mais diferente assim na época? Você consegue se recordar? O que eu mais senti de mais diferente é que eu só aumentava minha carga horária de trabalho. Empreender assim, é um desejo. Uhum. E você precisa estar muito focado e com esse objetivo. Mas realmente é muita dedicação e empenho mesmo. E é um ramo complexo, né, vender material de construção, porque tem uma alta concorrência,
são produtos que, por mais que é multimarcas, muitas vezes o vizinho pode ser que tenha. Como que você fazia para poder se destacar, para poder se manter nesse mercado competitivo? Sim, é um mercado super competitivo. São produtos commodities, né? O material de construção de alto giro, areia, o cimento, não tinha margem, praticamente margem muito baixa. Então, o que precisava era serviço. Então, a gente tinha muita diferencial de atendimento e entrega. Nosso segredo era a entrega. E nós tínhamos consegui criar essa cultura dentro de Maringá. Eu era a única loja que, se o cliente comprasse até as 9 da manhã, ele recebia a mercadoria no mesmo dia. Caramba. Então, isso foi muito bacana, isso nos deu muito espaço no mercado e nos trazia muito diferente. E sempre a busca por linhas técnicas. Nós tínhamos soluções técnicas, tanto na época, nossa marca era Santa Terezinha Soluções para Suas Obras. Entendi. E quando você percebeu que precisava virar a chave no mercado, que você falou, ó, preciso agora segmentar para permeabilização, porque você mexia com material de construção, era tudo, né? E como que você achou essa lacuna no mercado? De onde veio esse start, essa ideia? E também você agregou isso ao seu título, né? A sua faculdade que você fez. Sim, sim. Eu termino a faculdade de engenharia em 2012, a graduação. E aí começa as necessidades. Todo mundo, quando está no início de uma faculdade, imagina assim, a hora que eu terminar a faculdade, aí Só eu projeto. vou fazer e não sei. E aí, quando você termina a faculdade, você percebe assim que agora eu preciso fazer alguma especialização, porque senão eu não consigo fazer nada no mercado. E aí eu queria uma especialização. E o pessoal fala, vamos fazer gestão de obras, vamos fazer administração de obras, vamos fazer... Cara, todo mundo queria fazer isso. E tinha um professor de física na faculdade que ele falava assim, se preparem bem, vocês vão empilhar lajotas. Eu falava, cara, o meu negócio não é empilhar lajota, eu preciso fazer diferente. E aí surgiu essa oportunidade da especialização em impermeabilização. Entendi. E aí eu tentei fazer a inscrição, é o IDD, o Instituto Brasileiro de Tecnologia, e aí não dava turma. Não dava turma para impermeabilização. Dava turma para patologia, para concreto, mas impermeabilização não dava. E aí eles nos fizeram uma proposta. Ele falou, eu tenho alguns alunos nível Brasil que querem esse curso. Eu me proponho a fazer esse curso em São Paulo. E todos se deslocam para lá. E eu topei o desafio. Foram 2 anos aí de muito aprendizado. Nós somos... Caramba, foi 2 anos para fazer? 2 anos. 2 anos de 15 em 15 dias. Eu ia para São Paulo nas sextas-feiras ao meio-dia e voltava no domingo de manhã. Nós fomos a segunda turma de impermeabilização nível Brasil. Nos formamos em 6 pessoas. Nossa! E então, hoje para você ter uma ideia, tem em média de 170 pessoas, de 170 a 200 pessoas formadas com essa especialização nível Brasil. Nichado mesmo no mercado. É muito nichado, mas na verdade são muitos desafios, né? Porque a impermeabilização ela é responsável por o sucesso ou o fracasso de qualquer obra, qualquer indústria, né? Então é bem desafiador o segmento. Ô Niero, e foi importante você já estar empreendendo quando foi para a graduação? Porque o que acontece, muitas pessoas que já sentou aqui, é que elas fizeram a graduação sem a noção do empreendedorismo. Aí a pessoa sai, e agora? Que a faculdade não ensina a empreender. Isso para você foi importante, porque você já tinha um mercado, já tinha um comércio que era no ramo, e aí você nichou ele depois. Como que foi isso para você? Você sentiu essa diferença dentro da turma? Rick, essa é uma pergunta muito interessante, porque faz muita diferença. Fazer uma graduação depois de estar no mercado de trabalho, cara, te dá uma base, te dá uma condição de realmente escolher o que você quer fazer certo e realmente buscar os pontos chaves que faz a diferença dentro do negócio. Fez muita diferença. Foi mais assertivo. Muito assertivo. E te digo mais uma coisa, a capacidade de entender a necessidade
da graduação, da faculdade, para um olhar para os meus filhos de como deveria ser o caminho da faculdade para eles. Porque meus pais sempre fizeram de tudo, nunca nos deixou faltar nada, mas a escola naquela época, era uma opção para eles até o segundo grau. Né? Não tinha esse apelo. Então, você acaba tendo essa cultura pré-formada ali. Então, essa graduação fez muita diferença hoje em entender e ajudar os meus filhos. A Ana Clara já formada e pós-graduada em administração, e o João Vitor aí no 3º ano de engenharia civil. Me ajudou muito a ajudá-los. Legal, siga os seus passos. Exatamente. E aí, se formou, pegou o diploma, como que foi para você? Como que você se lançou no mercado de trabalho? Já tinha demanda, não tinha demanda? Teve que correr atrás, fazer parcerias, contatos? Como que foi? Você lembra do seu primeiro projeto? Boa. 2012, quando eu estava saindo da faculdade, Maringá estava no ápice da construção civil. Brotava prédios ali, era muito forte. E eu tinha muitas parcerias com alguns professores que eram da área, e eles estavam muito lotados de serviço. E aí eu comecei a pegar os serviços menores deles. Eles passavam. Então, automaticamente eu entrei no mercado assim muito rapidamente, pela oportunidade do momento. Já tinha demanda. Tinha muita demanda. E como foi para você executar aquilo que você aprendeu na faculdade? Na faculdade, você não aprende muito, não. Eu tive que aprender na tentativa e erro no campo, com a mão na massa. Teve algum projeto que você tomou prejuízo, que você orçou errado, ou você dimensionou de uma forma na execução, teve que colocar mais produto, mais mão de obra do que você imaginava? Como que foi para você achar essa linha tênue para equilibrar as contas? Ou não? Já desde cara já foi certinho? Vários erros, serviços pagos, bancados, inclusive, e isso a gente acaba fazendo no dia a dia. Quando você dá uma relaxada, né, na negociação, você acaba dando umas erradas, é natural. Mas como a gente trabalha um pouco voltado para recuperar algumas obras de recuperação, manutenções, quando o cliente exige contrato global, o nível de concentração tem que ser muito forte, senão você ainda erra. Mas lá no início eu errei e não foi pouco, não. Ô, Nero, falando agora pra galera entender que tá nos assistindo aí. A frase que eu comecei aqui fala que muito mais barato fazer permeabilização do que ter que refazer todo o trabalho, né? Fica muito mais caro refazer tudo. Hoje, quantos % mais ou menos das demandas é para refazer os trabalhos e quantos % das demandas são para fazer desde o projeto inicial? Você tem essa estimativa ou não? Tem sim. Tem um estudo do IB, o Instituto Brasileiro de Impermeabilização, que traz que em torno de 20 a 30% das obras hoje são tratadas no modelo preventivo. E mais de aproximadamente 65% das obras tratadas no sistema corretivo. O que isso quer dizer em números reais de custo? Para você fazer uma obra no modelo preventivo, ela não custará mais que 5% do valor total da sua obra. Agora, fazendo esta obra no modelo preventivo, ela vai, ou corretivo, né? Porque nós vamos ter três estágios ali. O preventivo, o corretivo ali, e tem um final ali que já é o caos, né? Quase que uma demolição. Mas o corretivo, ele chega a custar entre 35% e 50% do valor de uma obra. Caramba! Tá? Dependendo da complexidade e o nível da obra. E hoje nós vamos falar assim, aonde usar a impermeabilização corretiva, a preventiva. A preventiva, você vai tratar dela no início da concepção dos projetos. Porque ali, é o que nós conversamos no início quando eu cheguei aqui. Você vai pensar em qual sistema você vai utilizar, pensando em maximizar custos, reduzir carga em obra, trabalho, diminuir tempo de entrega,
né? Então, a preventiva você trabalha na concepção dos projetos ali no início. E a corretiva, então, ela vai ser depois da obra, né? No processo de execução. E aí tem muita quebra, demolição, perda de produto, tempo, né? Insatisfação do cliente, que hoje é das maiores dores é a insatisfação do cliente. Um cliente insatisfeito na primeira compra, ele não compra a segunda. Quando a gente está falando desse preventivo, nessas fases iniciais de projetos, o construtor que está nos ouvindo aí, que tá o empreendedor, a empreiteira, enfim, em que momento que você participa junto? Que momento que ele pode te ligar e falar, ó, chegou o momento de eu falar com o Niero? Muito bom. Pergunta sensacional. Porque assim, ó, no início ali, quando ele termina a concepção do projeto arquitetônico, seria o momento da gente montar a especificação para ele. A gente monta a especificação, orienta a engenharia executiva. A engenharia executiva vai trabalhar, então, com essas informações de rebaixo, de níveis que a gente está colocando, alturas. E depois, no momento, se no possível contratação das execuções, nós entraremos em conjunto com a engenharia dele para tratar de regularizações, preparo da base, para ele não ter que refazer ou quebrar de novo. Então, a gente quase que caminha o tempo todo da obra até chegar ao nosso período lá, que a impermeabilização ela acaba entrando ali por exemplo, em um terço da obra. A partir de um terço da obra, a impermeabilização já começa a entrar. Claro que se a obra tiver subsolos, a gente já entra início trabalhando os sistemas de drenagem e preparação desses subsolos junto. Mas é a partir do estágio de um terço da obra aí que a impermeabilização já vai começar a ser efetivo. Legal. Você explicou para mim ali também a questão das camadas, da altura das camadas. Como que funciona isso na prática? Tem como explicar isso para quem está nos assistindo? Ah, sim. Legal. Boa, boa. Hoje nós temos, só para contextualizar, nós temos mais de 200 itens aí de impermeabilização no mercado, né? Os mais usuais são as mantas asfálticas, as membranas de PU e as membranas acrílicas, as líderes aí de mercado aí hoje, né? As membranas as mantas asfálticas, elas precisam, a partir da concretagem da laje, né? O pessoal fala aí na construção a laje osso. Então, a partir daquela primeira concretagem, você precisa ter uma altura mínima de 12 centímetros para poder receber uma manta asfáltica. Você vai ter que, depois da concretagem, uma regularização de 4 a 5 centímetros. Depois, o sistema de impermeabilização. O sistema vai ser primers, asfaltos, manta asfáltica, camada separadora e depois disso mais 5 a 6 centímetros de regularização e proteção mecânica e regularização e depois o piso final. Né? Quando a gente parte para uma membrana de PU ou uma membrana de poliuretano, tá? Nós temos o concreto, a laje osso, a regularização, a preparação ali de 5 centímetros, impermeabilização com 1,2 milímetros. Só isso? Só. E revestimento cerâmico em cima. Cara, isso deve aliviar muito a carga da estrutura, né? Você pegar um prédio alto que diminui de peso, carga, de tempo, mão de obra. Sem dúvida alguma, redução de peso. Então, aonde que o cliente vai poder se beneficiar disso? Economia em concreto, aço, mão de obra para essas regularizações, transporte desse material, muitas vezes lá no 22º, as piscinas de cobertura, né? Então, tudo isso, no final da obra, sobrepõe o custo de uma troca de impermeabilização. Então, a conta fecha, ela se paga. Com certeza. Essa diferencinha, ela economiza, ela gera economia. Gera muita economia e tem um detalhe muito importante que é importante falar pro pessoal que está nos assistindo. Quando você tem um sistema de asfaltos que não são ruins, pelo contrário, é um dos sistemas que a gente vende muito hoje, mas você tem os pós e os contras, né? E qual que é um dos itens que a gente diz que é contra, do sistema? A manta asfáltica, ela tem o prazo de validade dela
e com um processo. Vamos dizer que ela está dentro do sistema, pedido pela norma de desempenho, entregar requisitos mínimos de 20 anos, tá? Mas no final desses 20 anos, você vai arrancar, demolir tudo, jogar esse material fora. Então vai jogar ele para o meio ambiente, para um descarte, né? E refazer um sistema novamente. Quando você tem um sistema de membrana ou de PU, você vai demolir o revestimento que está ali, mas você vai reaplicá-lo. Você não vai precisar trocar esse sistema. Não precisa retirar nada. Não. Então, são uma das grandes vantagens que ele traz. Então, no final da conta, não é só o custo do momento, mas você tem o custo depois do pós-obra ali, da manutenção futura. Entendi. Antes da gente continuar aqui, eu quero agradecer aí o Vini lá do BNI, inclusive. Não falei aqui, mas o Sidney Niero, ele é diretor consultor do BNI, inclusive aqui de Umuarama. Ele atua em Maringá, mas está sempre aqui na nossa cidade de Umuarama. Obrigado aí, Vini, do Cláudia Bolos Doce Salgado, sempre patrocinando nosso podcast. Qualquer momento aí, fica bem à vontade, tá? Ô Niero, pra galera que tá nos assistindo entender, qual que é... Falando hoje... nós vamos tratar aqui de diversas obras, tanto residencial, prédios, industrial, enfim, diversas obras. Mas para a galera de casa entender, quais são os principais sintomas e sinais que uma obra mostra que está com problema de impermeabilização? Por exemplo, aqui eu tenho 3 andares, aqui onde eu moro. Como que eu consigo perceber que meu problema é impermeabilização? Preciso ir atrás, antes que o problema se torne maior. Boa, boa. Você consegue perceber, por exemplo, nos pisos dos banheiros, né? Se tem manchas ali no forro, no gesso embaixo, alguma coisa nesse sentido, se está algum gotejamento. Nas paredes, as paredes, rodapés, aquelas umidades por capilaridade de rodapé, paredes com microfissuras externas que acabam absorvendo umidade para dentro. As piscinas, níveis de piscina baixando, eflorescência nos pisos, aquela calcinação ali nos rejuntes. Tudo isso são sintomas aí de... Desplacamento é comum ou não, de piso? Desplacamento também pode ser, que de algumas situações, se tiver um alto índice de umidade, pode haver desplacamentos também. O nível de piscina é interessante, né? Porque tem pessoas... Nós moramos numa região bem quente. Tem pessoas que podem achar que está evaporando, mas qual que é o normal, assim, que você fala, ó, isso aqui já transcende o normal. Tá baixando demais. Com certeza tem algum problema na sua piscina, tá vazando. A evaporação ali, nos dias mais quentes, aí nós vamos falar aí em torno de 3 a 4%. Né? Então, vamos pensar ali em até 2 centímetros ali, tá normal. A partir disso, você vai ter uma perda de bom água. Investigar. E essa investigação, é vocês que fazem? Eu consigo fazer sim, mas tem pessoas peritas que fazem só isso. Os caras trabalham com uns corantes, né? Então consegue botar corante ali dentro da água, procurar isso e tal. A gente até faz, mas é um trabalho mais específico que sai um pouco do nosso... Mas é possível ser feito? É possível ser feito, sim. Legal. Niero, falando agora um pouquinho mais da parte industrial, eu vejo que vocês têm muitas soluções. Quais são os principais benefícios de uma indústria ter essa mão de obra especializada? É importante deixar frisado. O Sidney, ele é especialista em impermeabilização. Tudo que se envolve com isso, ele é especialista, ele entende. Hoje é só nichado nisso, né, Sidney? Você já não mexe mais com todo o material de construção global, né, no contexto. Ah, sim, é bacana falar isso. Material de construção, nós paramos com ele em 2020, logo depois da pandemia, vendemos a loja de material de construção e ficamos 100% focados na engenharia, especialista em impermeabilização e manutenções industriais. Nós não construímos, nós não executamos obras, nós não fazemos reforma, projetos. Você faz projeto? Eu faço projeto de impermeabilização, apenas, né? E aí a gente atua, então. Que é interessante, que muita gente às vezes nem sabe que tem projeto de impermeabilização, né? Sim. Às vezes a pessoa fala, impermeabilização é só mandar o cara vir aqui fazer, mas tem um projeto.
Tem, sim, um projeto e bem bacana, porque o que acontece? Todas as obras, para ter sucesso de economia financeira ali no seu processo, ela deve ter uma compatibilização. O que é a compatibilização para quem não é do ramo? Compatibilização é você juntar todos os projetos e deixar eles falando a mesma língua, né? Então, o projeto hidráulico passar por um local que não tem impacto. Muitas vezes você pega um projeto arquitetônico, você pega um projeto hidráulico e a tubulação passa na janela. Então, não dá. Então, precisa fazer uma compatibilização. E o projeto de impermeabilização é quem faz isso acontecer. Por quê? Porque ele precisa colocar a tubulação hidráulica num local certo para que a impermeabilização seja muito bem feita. Ele precisa colocar os níveis de altura e pingadeiras para que a impermeabilização tenha sucesso. Então, o projeto de impermeabilização ele vem para ajudar toda a compatibilização de uma obra. E aí sim, nele é entregue sistemas corretos de impermeabilização e um caderno técnico para o cliente com quantitativo, com tipos de impermeabilização que funciona para aquela área, quais os fornecedores daquele produto e como fiscalizar a execução daquele serviço. Entendi. E quando a gente parte para uma demanda mais específica, por exemplo, igual você citou lá de piscina, eu sei que você tem um case de sucesso bem legal que foi o Termas Jurema, né? Conta um pouquinho desse caso aí, como que é que esse tipo de demanda chega até a solução? Como que é? O pessoal te contrata, você vai lá, olha, analisa o caso, faz um orçamento especializado, como que funciona esse trabalho seu? Isso, Termas Jurema é um cliente nosso, nós estamos na 3ª piscina de recuperação deles. Termas de Jurema já é mais um sistema de reformas e revitalizações. Uhum. Então eles começam a mudar as áreas e nós entramos por quê? Porque eles gastam, para ter uma ideia hoje, eu vou dar um chute aqui, mas um revestimento de piscina bom, calacata, chega a custar aí R$300 um metro quadrado. Uhum. Mais as argamassas, material de instalação. Mão de obra. Então é caro, caríssimo. E se a impermeabilização não deu certo, o que tem que fazer? Perde tudo. Quebrar tudo isso para refazer novamente. E aí nós chegamos lá com essa condição. Primeiro, de fazer uma especificação correta, uma execução de qualidade e prazos. Respeitar alguns prazos, porque eles também, quanto custa uma piscina lá fechada, né? Então, nós entramos lá, fizemos a primeira piscina deles, foi a piscina dos golfinhos ali, na recepção do primeiro hotel. E aí começamos os outros. Mas nós temos ali piscinas enterradas, que precisam de sistemas que atendam umidades por pressão negativa e positiva, com pouca movimentação. Nós temos piscinas elevadas, que precisa de conter umidade por pressão negativa, mas ela precisa ter uma condição de movimentação muito maior do que a enterrada. Uhum. Então, assim, em cada caso a gente vai trabalhando uma especificação e atuando de um modo que ele tenha menor impacto no futuro. E tudo que se diz respeito à impermeabilização, vocês conseguem resolver? Com certeza. 100%? 100%. Jogando agora para o ramo industrial, aquela pessoa que está pensando em fazer uma indústria, que vai receber, um exemplo, indústria de sorvetes, que aqui tem o Miguel, inclusive, está fazendo uma grande, vai receber muita umidade, troca de calor, tudo isso. Vocês têm essa solução? Qual que é o know-how de vocês? Por que contratar a S4 Engenharia? Boa, esse é um mercado que a gente atua muito fortemente. Olha só, Rick, dentro do mercado industrial, um dos itens mais cobrados pela qualidade, inclusive até a Tainá, lá do nosso grupo, ela atua muito na qualidade dos produtos, é o piso. O piso é o item mais fiscalizado pela qualidade e pela fiscalização da vigilância da sanitária. E nós atuamos nesse mercado, tratamento de piso. Nesse mercado, ele tem 3 itens. Ele tem um piso cerâmico, que é conhecido no mercado como Gail. Depois tem o epóxi e, por fim, o uretano. Os 3 atendem
Só que assim, o Gail, ele tem uma limitação muito grande que são as juntas. Ele tem uma resistência muito forte, mas as juntas dele não resistem. O rejuntamento não suporta, né? Depois disso vem o epóxi. O epóxi tem um desempenho muito bom, um desempenho alto para tráfego, resistência química, né? Só que o epóxi, ele não aceita umidade. Então, para você aplicar um epóxi, você precisa ter um substrato com umidade abaixo de 4%, que é praticamente seco, e você precisa de um prazo de cura de pelo menos 7 dias. Uma indústria impossível, uma manutenção nesse modelo. A hora que a gente vai para o uretano ele tem umas características muito bacanas. Ele traz todas as características de resistências químicas e abrasão que o epóxi e o Gail traz, só que ele traz algo muito diferente. Ele pode ser aplicado com umidades até 15% de umidade relativa do piso, e ele é liberado a partir de 12 horas da sua aplicação. Nossa. Então, para você ter uma ideia, ontem nós estávamos aplicando aqui no Deleite, em Perobal. Nós terminamos ontem às 7 da noite. Agora, às 7 da manhã, a indústria vai operar. Caramba, é muito rápido. É muito rápido. E quando você começa a trabalhar nesse segmento de reparação, recuperação ou revitalização, é normal você encontrar coisas além do que foi solicitado? Por exemplo, começa a mexer, aí aparece pepino tudo quanto é lado. Isso é comum? É comum. É comum. As indústrias brasileiras, o empresário, né, no Brasil, ele é movido a desafios e ele vai crescendo. Ele começa um negócio e ele vai crescendo. Então, a gente chega nas empresas e elas foram projetadas para uma condição e ou elas cresceram, aumentaram, um puxadinho aqui, um puxadinho ali, né? Então isso tem muita interferência. Então quando a gente chega, a gente encontra um cano perdido debaixo de um piso, vazando água, então a gente procura isso, acha, conserta, né? E então encontra sim, com certeza. Para as pessoas dimensionar isso em números, você me contou um caso ali bem interessante de uma piscina que teve que fazer uma manutenção, que se tivesse feito planejadinho, ia gastar um valor. E depois teve que quebrar tudo e refazer e gastou muito mais. Que é aquela comparação de 10 para 400. Só para o pessoal entender mais ou menos. Você consegue exemplificar um caso parecido? Não precisa citar nomes nem nada. Sim, claro. Eu tenho um caso. Tem um caso de Porto Rico. Porto Rico foi uma piscina de um resort. A impermeabilização inicial para ser contratada no momento da execução, eu vou falar números reais aqui, ela custaria para ser contratada naquele momento ali entre 70 e 80 mil reais. Né? Eu me lembro do contrato, foi contratado por 38. Caramba! Foi contratado por 38. Nossa! Não tem como fechar a conta. Vamos dizer, deu menos que a metade. Né? Essa piscina foi impermeabilizada, ela foi revestida, estava pronta para ser entregue e não conseguia encher a piscina. Enchia, ela vazava, enchia, vazava, remuncionava, muitos problemas. E aí as perícias entraram, foram feitas perícias e detectaram que o produto de impermeabilização estava errado. Nós fomos contratados, então, para fazer essa recuperação. Valor da nossa impermeabilização da piscina, para impermeabilizar, 90 mil reais. Nossa. Ela não mudou. Basicamente não mudou. Tinha uma diferença de variação de ano, então tinha um reajuste. Ela praticamente continuou o mesmo valor inicial que a gente previa para fazer a impermeabilização. Mas detalhe, todo o revestimento foi arrancado. Teve que pagar para quebrar. Pagar para demolir. Um revestimento, e lá era um calacata. Né? Arrancou. Aí tinha o material, não era conhecido. Então existia um tipo de contaminação que os próprios peritos entenderam que deveria ser removido. Então, para remover aquilo, foi pedido para remover toda a regularização da piscina e chegar no concreto. Nossa! Então, cara, foi um caos, discute para cá, discute para lá. Falou, olha,
para que tenha garantia, precisa remover tudo isso. Removeu todo aquele processo, chegou lá no concreto. Quando chegou no concreto, quebrou os bicos de hidro, iluminação e tal. Teve que chamar o pessoal da parte da infraestrutura ali da piscina para poder refazer aquilo. Para começar a preparar de novo, aí foi feita toda a preparação com o nosso acompanhamento, aí nós impermeabilizamos, depois da impermeabilização, voltou com revestimento de novo. Tá? Eu me lembro que no último contato que eu tive com o cliente, o custo dele entre perícias e tudo que ele fez estava em R$543 mil. Caramba, meu. Então nós estamos falando de 90 mil para 540. 540. Fora o que já tinha pagado pro rapaz, né? Com mais 38, né? Meu Deus do céu. Quase 600 mil, serviço que era para ser 90. Exatamente. Então, assim... E o desgaste, né? O tempo. Sim. Eu acho que isso a gente não põe na conta no dinheiro, mas o que reflete em dinheiro, isso é muito. Ele tinha 80% das unidades do resort vendido. E os proprietários sem poder usar. Assim, são casos... E aí tem N casos desse padrão. Cara, eu usei esse aqui porque esse é um valor assim, que realmente deu um impacto muito grande. Tem valores que são um pouco menores, mas também dá impacto. Nós estamos finalizando uma recuperação de uma piscina nessa semana aí em Maringá, que é de um médico, que nós tivemos que fazer o mesmo processo. A impermeabilização foi contratada deu diferença no contrato, deu diferença de menos de R$10 mil. Só que esse não chegou a revestir. Os problemas já começaram a dar problemas antes no teste de carga d'água já deu problema. De estanqueidade ali já deu problema. Aí nós entramos, mas mesmo assim, ele está gastando, além do contrato dele de impermeabilização, ele está gastando mais R$35 mil. Nossa. Né? Porque ele não foi lá no acabamento. Senão isso passaria de 100 tranquilamente. Só que ele iria mudar na casa dele em dezembro. Nós estamos em praticamente julho. Caramba. Ele não conseguiu tá mudar mexendo ainda. agora. Exatamente. Nossa. E esse tipo de situação é mais comum do que as pessoas imaginam? Para quem está nos assistindo entender o nível da importância de contratar um especialista? Mas muito mais comum. É comum assim, é cotidiano. Eu gosto de usar uma analogia aqui com a medicina. Não é possível você tratar do coração com um ortopedista, né? Então, na engenharia é a mesma coisa. No momento, o engenheiro de execução, ele é importantíssimo dentro da obra, mas precisa ter o calculista para dimensionar esses cálculos da armadura, precisa ter a impermeabilização, sem dúvida alguma, que eu ainda digo, claro, pode até parecer, porque sou eu que estou falando, né? Mas a impermeabilização é um dos itens mais importantes da obra, porque ela garante toda a vida útil dos materiais que ali estão instalados. Né? Um aço, se ele tiver a água em contato com ele vai corroer. Vai apodrecer. Né? Uma marquise, uma sacada, um banheiro, então, sem contar a saúde, né? Mofos, bolores, né? Então, precisa ter sim um especialista para realmente ter sucesso e talvez nesse primeiro momento as pessoas olham como um custo, mas ele é um investimento ao longo da sua obra. Né? Então ele não é um custo, ele é um cuidado com a obra. Eu achei bem interessante também, voltando no caso que você fez ali da Deleite, que você falou para mim que hoje o seu produto, quando você passa ele, não tem nem a necessidade de revestir mais. Ele já é um produto que ele suporta carga, suporta muita coisa e ele aparentemente é legal. Essa é uma inovação que tem no mercado, é comum. Como que é isso aí para os empresários entenderem? E também achei muito legal essa questão de ser rápido, né? 12 horas. Porque eu acho que a maioria dos empresários, às vezes, postergam qualquer tipo de reforma, obra, qualquer coisa, por conta do prazo. Que não pode parar a indústria, não pode fechar, tem que tocar o negócio. Como que funciona esse mercado, Neira? Vocês têm essa agilidade para atender? Um planejamento bem feito consegue encaixar? Sim, boa. Respondendo a primeira pergunta. O produto, sim, ele é acabado,
né? Então ele tem aí algumas pigmentações, são poucas. Ele vem ali num bege, um creminho ou um cinza, que é o mais utilizado. Tem até um vermelho também. E elas são rápidas, são obras rápidas. Em muitas das vezes a indústria não para. É delimitado um setor onde está sendo aplicado. Liberação com 12 horas a partir da aplicação. E mais um detalhe, acho que ela vai aparecer aqui, ó. Já vai aparecer vamos só chegar aqui. Aqui, ó. Era aquela ali. Aquele bege ali, ó. Uhum. Então, o que acontece? A gente entrega uma qualidade de limpeza, asepsia, total asepsia, né? Todos os cantos do nosso serviço ele é arredondado, então não para sujeira ali para dar bactéria, dar algum problema ali com o produto, né? E também ele é resistente à água quente, então ele vai e água fria. Ele vai de -10 até mais 140. Caramba! A capacidade de dilatação térmica dela ali. E que mais? A segunda pergunta, você falou sobre planejamento de execução. Isso. Às vezes a pessoa tem uma indústria, ela está nos assistindo aí e ela quer resolver a situação dela, mas ela não quer parar a empresa. Ou se for parar, tem que parar por um tempo muito curto, um tempo rápido, porque a produção dela... E às vezes tá ali com aquele problema batendo na porta dele todo dia, mas sabe que tem que mexer, mas tá postergando por conta do prazo. Não, muito boa. Essa pergunta é a agenda mais concorrida da S4 Engenharia. Ela compreende do dia 20 de dezembro até o dia 5 de janeiro, tá? Então, isso diz As assim, férias. a gente trabalha Natal, a gente trabalha Ano Novo, a gente trabalha sábados, domingos e feriados, que é o momento que as indústrias param. Há algumas situações à noite, pontual, trabalhamos à noite também. Entregamos agora, há um mês atrás, lá na Coroaves. Era uma condição que só tinha como trabalhar das 10 da noite às 5 da manhã. E nós executamos a área neste período. Então, é possível sim. A agenda ela é programada e sai no momento agendado mesmo. Se tem que sair igual o Deleite, nós tínhamos que sair ontem 7 da noite, porque hoje de manhã ele tem que operar. Ele parou a produção dele no sábado, meia-noite, e volta hoje às 6 da manhã. Já voltou, né? E voltando um pouco agora na história, quando na época você estava com a loja ainda, quando você resolveu fazer essa transição de carreira, né, de sair de um comércio varejista para ir para um comércio de prestação de serviço e loja, você vende também, né? Você tem uma loja que vende todos esses produtos também, né? Hoje só os produtos técnicos, né? Isso. E aí, quando você resolveu fazer essa transição, a família te apoiou? Como que foi? Total apoio. A minha esposa, a história, a nossa história é assim, eu e minha esposa, nós somos sócios antes do casamento. Sério? Sério. Que legal. Quando eu comecei a loja de material de construção, eu tive um sócio. Sou um amigo, nós começamos, só que ele ficou um mês no negócio. E quando ele saiu, a gente já namorava e tal, e aí eu falei com ela, falei, olha, eu acho que não vai dar para tocar, porque não tem grana e tal. Né? Meu pai tinha me dado um carro de R$6.800. Era a grana que eu tinha. Aí ela falou assim para mim, eu tenho uma grana aqui de um carro de sócio com meu pai, se você quiser, eu entro de sócio com você. E ela se tornou sócia, isso lá em 1998. Nós casamos em 99. Então, assim, a gente comunga os mesmos princípios ali e realmente sempre apoiando e seguindo juntos. Legal, um abraço pra Val aí. A Val que é gente boa, também diretora consultora lá dos Benis. Daqui a pouco eu quero até dar uma pincelada sobre o Beni rapidinho. E aí você pegou aquela crise de 2016 para 2017, né? Que teve aquela crise imobiliária muito forte, que veio aquela bolha na época da Dilma ali. Como que foi isso no comércio em si? Impactou muito? Aí que tá, Rick. Maringá começou um pouquinho antes. Começou ali... 2015 para 2016, realmente começou. E eu sempre digo que a gente precisa olhar, tá sempre olhando para o mercado.
aprendendo a cada dia antecipar os acontecimentos. E eu tinha perdido isso. Até tem uma retrospectiva que eu faço, que eu fiz algumas palestras aí para alguns empresários do BNI. E em 2015, eu escolhia quem eu queria atender no material de construção. Eu tinha um alto faturamento e eu atendia 100% consultoras de obras verticais. Eu tinha deixado um pouco o mercado da construção civil de horizontal do lado. Em 2015, as consultoras em Maringá param as suas obras. Cessam, não lançam mais. O meu faturamento, que era aproximadamente 1 milhão, cai em 90 dias, cai para 250 mil. Nossa! É um desastre. 75% pra gente. Um desastre. Eu tinha 50 funcionários na época, eu fazia de tudo. Executava a obra, construía, vendia impermeabilização, material de construção, caminhão em estrada de frete. Cara, era muita loucura. E aí o caminho vem. Um monte de funcionário. Um monte de despesa funcionário. Fixa lá em cima. E só tinha 2 opções. Ou para com o negócio, ou vende capital e investe de volta. E será que era uma opção? Né? Até quando chegou o BNI. E dentro do BNI eu consegui entender o contexto realmente da importância de ser especialistas. Veio pandemia, né? Eu achava que ali ia por tudo por água abaixo. Quando veio a pandemia, fazia 90 dias que estava no BNI. E aí eu conheci a Omnia, que é a Roberta Matsunaga hoje, da Omnia, o Bruno Calderaro, e lá sim vem o conceito, então, de cada dia mais ser especialista, voltar o negócio para o meu controle efetivo nas minhas mãos. E em 2020 para 2021 eu tomo a decisão, 2020 eu tomo a decisão de vender a loja de material de construção. E focar. Foi aí a virada de chave. A virada de chave foi aí. Caramba, veio através do BNI, então. Através do BNI, sem dúvida alguma. O Rodrigo Fujihara, o Vinícius, tem grande participação, me acompanharam, sempre naquela condição deles de nunca falar as ideias deles, mas nos dar clareza. Então, sempre orientando, Niero, mas se você é especialista em impermeabilização, tá? Será que a impermeabilização não daria mais do que levar tudo e tal? Então, foram dando muitos caminhos e virou aí. Virou de 2020 aí. E como foi pra você o dia que concretizou isso? Qual que foi o sentimento que você teve? Porque, cara, você teve uma empresa por muitos anos aí, né? Não é... Eu imagino eu vendendo meu negócio aqui, lógico, pra prosperar pra mais, espero um dia, mas é um sentimento, né? Você carregou aquilo ali por muitos anos, né? Foi uma dos momentos mais difíceis que eu passei, de tristeza. Eu fiquei... E não foi um dia só, não. Eu fiquei vários dias aí, várias semanas aí, triste porque eu criei aquilo ali. Nasceu, eu fiz, peguei, não foi herança, não foi dado, né? Foi construído. E eu tinha um sentimento, eu acordava de manhã e eu ia para um escritório, mas eu fiquei 25 anos indo para a loja todos os dias. E eu ia para o escritório e eu tinha um monte de coisa para fazer, mas eu tinha a impressão que eu não tinha mais nada para fazer. Foi trampo, cara, foi trampo. Foi trampo, triste, mas era precisava. E hoje eu entendo que foi uma das melhores decisões da minha vida profissional. E como que você fez para passar esse momento de luto? Porque às vezes quem tá nos assistindo tá pesando essa palavra. Qual que foi, o que você fez para poder se concentrar de fato na impermeabilização e deixar isso aí para trás e pronto, passar o luto de uma forma mais... Até para mim isso vai ser interessante ouvir, porque a gente tem transições na vida, né? E às vezes chega um momento que, pô, sim, já surgiu o propósito para mim, tá, pessoal que tá me assistindo, não tô querendo dizer que tá acontecendo, mas já surgiu o propósito para mim e eu tive essa reflexão. Caramba, mas pô, eu fiz do zero, criei até aqui, cheguei até aqui, sempre ganhei por isso aqui, e agora eu vou deixar isso aqui? Então, ó, Rick, na época
eu fiquei focado dentro da implementação, eu tinha projetos e aí eu tinha aquela necessidade de eu preciso fazer. E aí tinha um sentimento também. Porque, por exemplo, eu tinha um negócio que entrava dinheiro a todo minuto. Todo minuto eu tinha grana entrando. E chegou um momento que o meu negócio, eu tenho contratos maiores, mas eu preciso executar, entregar e depois entrar a grana. E não é uma venda que fecha toda hora. Não é uma venda que fecha toda hora. Então, assim, eu tive que aprender a viver com isso. Mas aí, os amigos, contatos, grandes empresários que a gente tem de amizade e os desafios. Logo, eu recebo o desafio de vir para o Umuarama, né? E aí você vai sobrepondo uma coisa, vai tomando o espaço da outra. Aí você vai ganhando espaço. Mas é difícil. Você tem que ter parceiros, família junto, meus filhos, o João, a Ana, o próprio Gustavo, futuro genro, né? Todos juntos ali. E falavam, calma, não, é isso aí mesmo. Nós estamos no caminho, tá dando certo. E aí depois você começa a ver os números, né? A hora que você começa a ver os números aí, realmente fez sentido. O coração acalma. Nery, você recebeu uma premiação de título de empresário do ano, né? Quando que foi isso? Como que foi isso? 2015, eu recebi o título empresário do ano do segmento material de construção. Maringá, ele tem 2 prêmios, né? É feito pela FIEP e é o empresário do ano do comércio varejista da confecção e o empresário do ano da construção civil. E eu, em 2015, eu tive o prazer de ser votado e receber esse prêmio empresário do ano. Foi o auge do material de construção, onde eu atingi todos os níveis de satisfação dos clientes com qualidade de entrega, tipologias de materiais, especificações, soluções para as obras. Esse era o bordão, era o título, e foi isso mesmo. A gente entregou soluções para as obras e eu tive a felicidade de receber esse prêmio em conjunto com toda a equipe, com a minha esposa. Na época ela trabalhava junto com você? Até ia te perguntar isso. Ela entrou com a grana e seguiu a carreira dela e você tocou a loja? 2015 ela trabalhava comigo. Que legal. Até 2005 ela era gerente de loja de confecção no Versul. Depois de 2015, quando nasceu o João, aí nós optamos por ela sair e ela veio para a empresa. Então ela trabalhou comigo até 2020. Ela era a diretora financeira da empresa. Então foi quando a gente recebeu esse prêmio. Legal. E o que você enxerga de mais diferença entre o comércio e o serviço? Que hoje você fica mais na classificação de serviço, né? Do que de comércio, por mais que você comercialize os produtos também. Sim, hoje a gente tem uma comercialização, mas ela é muito pontual. Eu digo assim que os 2 mercados são muito interessantes, Rick. O mercado do varejo, ele é um mercado sensacional, um mercado muito dinâmico. Inclusive, eu tive o prazer agora, na última convenção lá do Beni, assistir uma palestra do Caíto, da Chili Beans. Top, eu encontrei com ele em São Paulo na BF agora. O cara é um monstro. Não, ele é um monstro. E aí, ele traz uma informação muito que até então ela vai um pouco de desencontro com o que o mercado está mostrando. Ele diz que o mercado de lojas físicas não vai acabar nunca. Pelo contrário, ele vai aumentar. Ele traz um número que ele tinha os quiosques dele aberto ali, a vitrine, mas fechada. Ele resolveu abrir essa vitrine. Dar contato para o público. Faturamento aumentou em 40%. Caramba. Assim, e números assim astronômicos. Então, assim, o mercado de varejo é um mercado muito interessante, um mercado que paga mais caro, né? Mas você tem que se dedicar àquele mercado. O mercado de serviço, um mercado interessante, um mercado que eu posso dizer, um mercado em risco. Porque a mão de obra ela está cada dia mais escassa. E escassa não é de pessoas, mas de profissionais qualificados. Então, é um mercado de desafio, mas um mercado que precisa treinar pessoas.
os movimentos são mais lentos, com valores agregados maiores. Então, assim, são dois mercados que, assim, eu adoro os dois, porque como eu vivi nos dois, cara, eu gosto muito do varejo. Eu adoro o varejo, mas o mercado de serviço hoje é o mercado que me chama mais atenção. Eu até brinco, assim, eu não tive a experiência do varejo, mas uma das coisas que eu vejo, que eu percebo nos clientes que eu atendo, é que no varejo você tem uma rotina de horários que no serviço você acaba não conseguindo, por mais que a gente tenta, talvez não consegue tanto, né? Porque, como você falou, você atende finais de semana, Natal, fora de horário que o cliente deve te ligar, você tem que fazer um projeto ou outro. E também tem a questão do estoque, né? Você tinha que lidar com o desafio do estoque, que eu acho que deve ser muito desafiador lidar com o estoque. Ter que lidar com compra, saber o que comprar, que momento comprar, se comprar demais é dinheiro muito parado, se comprar menos falta para vender. Tem alguns desafios que eu acho interessante do varejo que eu na área de serviço não consigo ter. E isso para você mudou muito? E também a quantidade de funcionário, né? Que no varejo tem uma quantidade, eu acho que um pouco mais robusta de funcionário para lidar do que no serviço. Sim, sem dúvida alguma. Você levantou um ponto muito importante. O estoque era o maior desafio. Naquela época do material de construção, o estoque era o maior desafio. Hoje eu acho que talvez as pessoas, a mão de obra, ela está quase que superando o estoque. Mas o estoque é um desafio assustador, porque o cliente não espera. E o mix é grande, né? É muito item. 7.000 itens eu tinha. Nossa! 7.000 itens. Cara, controlar 7.000 itens. Hoje eu tenho 700 itens no meu negócio, né? Mais 700 itens hoje com programações de entrega. Uhum. Então, assim, eu não preciso manter um estoque altíssimo. Uhum. Eu preciso manter a rotatividade. No material de construção, não. O material de construção é pronta entrega. Pô, eu vendia... O que eu vendia até às 9... cimento para hoje. O que eu vendia até às 9 eu entregava no mesmo dia. Então, você imagina. O estoque era pronto. E ali, sim, aí realmente foi muitos desafios. Eu fui sócio de um centro de distribuição. Nós éramos em 20 lojistas. 20 lojistas, proprietário de um centro de distribuição que atendia só as lojas. Foi eu, o Hermes Colli e o Finado Alcir, que buscamos a informação, montamos o negócio, estruturamos. Então, a gente tinha estoque. Então, por exemplo, chegou um momento... Atuava como uma cooperativa? Uma cooperativa. Era para atender vocês mesmo? Para atender só as lojas associadas. Você tinha poder de compra? E estoque. Que interessante, cara. Nós tínhamos, por exemplo, eu não tinha condição de ter, por exemplo, 2 caixas de 10.000 litros no meu estoque. Uhum. Nós tínhamos lá 5 ou 10 caixas de 10.000 litros no estoque, que estava à disposição de todas as lojas. Então chegou um momento que eu era autocompetitivo com qualquer loja muito grande. Que legal. Né? Então esse era um desafio. Foi um ponto bem bacana que você lembrou, porque esse também foi uma passagem bem bacana dentro do segmento. A gente construiu isso. Isso existe até hoje. É o Centro CDL, Centro Logístico, Distribuição Logística do Paraná, e que ainda é composto, acho que por 18 lojas lá que ficaram no segmento. Caramba, que legal, uma ideia boa, hein? Você que está nos assistindo, ó, pensa nisso. Isso daí ajuda, né? Competitividade, agilidade, melhora os processos e saudável, né? Não, sem dúvida. Monta uma cooperativa, até eu sentei com o Miguelzinho da Guri, ele tentou fazer isso no ramo de sorvete. Ele falou que em Moarama tinha 18 indústrias e eles queriam montar uma estrutura gigante para atender as 18 indústrias. Só que daí isso não saiu do papel. Aí até bem, rapaz, depois eu tive que comprar tudo elas. Aí hoje ele meio que fez sozinho, mas ele tinha esse interesse e é legal, porque daí você melhora o ramo, né? Você consegue juntar força pro ramo. Sim, isso aí traz onde vai. Imagina o poder de compra de 10 e o estoque disponível para 1, né? Que era isso que acontecia. Nós tínhamos um poder de compra, a hora que sentava para negociar, não negociava com o vendedor, você negociava com o diretor. Então, foi um tempo muito bom também. Onieiro, uma pergunta que é complexa para você responder, mas que é interessante as pessoas saberem. Por que a impermeabilização é tão negligenciada? Então,
como é que eu vou te responder? Eu acho que ela é um pouco por falta de conhecimento, né? É uma boa parte por falta de conhecimento. Um outro momento é saber o construtor, ele é o responsável por isso, né? Ele vai ser cobrado por isso. E talvez esse medo de passar esse custo, talvez nesse primeiro momento, nossa, é bem que você falou que é uma complexa mesmo. Mas eu ainda acho que é mais por falta de conhecimento. Conhecimento do que é a impermeabilização, o que ela faz e o que quais são as consequências que virão sem a impermeabilização. Na tua visão, o engenheiro responsável da obra deveria ter esse olhar mais fino para especialistas? Ou você acredita que é o consumidor final mesmo que está pagando a obra que acaba sendo a trave do negócio, que chega ali e começa a barrar em questão de orçamento, preço e tudo mais? Não. O consumidor final, ele não é chave definitiva para isso. A peça definitiva é o executor, é o administrador de obras, é o engenheiro. Porque imagine você, Rick, você contrata um engenheiro para executar uma obra sua. Uhum. Você confia nele, ele é o profissional. Se ele disser para você que a impermeabilização não faz sentido, você não vai contratar. O Nier é meu amigo e tal, mas não vou contratar, porque você tem um profissional na sua obra. Então, ele sim é a peça fundamental. E ele ter esses cuidados. Por quê? Porque também a credibilidade dele é uma boa entrega. E a entrega depende disso. Uhum. Né? E a impermeabilização, ela é um conjunto de especificações corretas com uma boa mão de obra. Não é só a especificação correta, só um bom material ou só uma boa mão de obra. Eles têm que se conversarem. E os materiais, eu não tenho um material que resolve tudo. Não tenho, eu tenho o material A que você usa, eu tenho problema telhado, é esse. Eu tenho piso, é esse. Eu tenho parede, é esse. Não. Cada situação é um tipo de material com características que vão de resistência à umidade, dilatação térmica, capacidade de movimentação, pressão positiva, pressão negativa, tipo de substrato, usabilidade. Porque nós temos materiais para impermeabilização que pode ser usado para tráfego de veículos, direto sobre ela, sem revestimento, sem nada. E nós temos materiais que podem ficar expostos ao tempo. Nós temos materiais que podem ficar expostos confinados em água, tipo um reservatório de água potável. Você faz uma impermeabilização, o material tem características de potabilidade e você tem contato direto sobre a água. Né? Então, assim, cada tipo de material vai resolver uma dor. Então, é aí que é o ponto-chave. E voltando no seu lema da empresa anterior, continua o mesmo, que é soluções. Claro, Tem soluções para tudo. Soluções para tudo. E o engenheiro também não compensa ele colocar a assinatura dele em risco, né? Então ele tem que ter esse olhar, poxa, eu vou pegar um especialista, eu vou cuidar dessa obra aqui, porque realmente isso pode acarretar um problema muito grande. E quem vai pagar a conta é o consumidor final. Boa. Não tem como. É o consumidor final que vai pagar a conta. Se der errado... Legal. Você fez uma colocação muito importante. Colocar o nome dele em risco. Quando ele contrata um aplicador, ele vai lá aplicar e tá tudo certo. Ele não é um mau profissional. Ele vai lá, um engenheiro contratou ele e falou, eu quero que você aplique manta asfáltica nesse lugar. Ele vai aplicar manta asfáltica nesse local e pronto, tá tudo certo. Quem assina por isso é o engenheiro de execução. Quando o engenheiro nos contrata, essa responsabilidade é dividida em 3 etapas. 33% a responsabilidade é do projeto da impermeabilização. 33% da execução e os materiais e 33% da RT dele. Então, ele traz a responsabilidade dele para 1/3 do risco da obra.
né? Os outros 2/3, teoricamente, fica comigo. Eu assumo isso. Tá? E como que eu assumo isso? Se eu fiz uma especificação, uma execução e deu errado, não é ir lá e pagar em um material de impermeabilização e aplicar de novo. É arrancar o revestimento que está em cima, pagar por ele, refazer e recolocá-lo. Tá? Então, assim, o que a gente entrega é algo muito maior do que o risco que ele assume. Porque quando ele assume, ele paga tudo isso. Ou então o consumidor, né? Uhum. E o consumidor vai cobrar dele. O consumidor vai cobrar dele, sem Não tem dúvida como. alguma. Quais são os erros que você mais vê nas obras sem impermeabilização? Ou sem impermeabilização adequada? Especificação incorreta e preparação, entendimento da preparação para receber a impermeabilização. Esse é um dos erros clássicos, né? Mas, cara, eu vejo muito material errado. E aí esse material é ruim. O material não é ruim. Ele está sendo utilizado por uma condição indevida. Esse é um dos itens mais corriqueiros. E aí a pessoa que não é especialista não acha que tá errado, né? Ela fala impermeabilização e pronto. Exatamente, exatamente. É bem isso. É tão cotidiano para nós chegarmos numa obra, olhar uma interface e achar ali já um erro e consertar, do que a pessoa que está ali, porque não é o dia dele. Por exemplo, se eu chegar numa obra, eu não vou perceber uma falha de armadura, porque não é o meu dia a dia. Mas eu cheguei numa obra, o primeiro item que eu vejo, se eu vejo uma tubulação de água pluvial colada numa parede, eu já vou olhar, já sei que aquilo não vai dar certo. Vai dar vazamento. Se eu chego lá e vejo um duto de uma tubulação de água ou de para-raio ou sem uma base, ou qualquer coisa nesse sentido, eu já vou perceber que aquilo ali vai ser um problema e vai dar vazamento. Entendi. Você já utiliza alguma tecnologia como termografia ou BIM? O BIM é algo que está sendo desenvolvido já alguns projetos de impermeabilização. Eu, particularmente, não trabalho com isso. O João Vitor está vindo por aí e é uma das novas tecnologias que a gente deve trazer para os projetos de impermeabilização, mas os nossos projetos ainda estão em CAD. Uhum. Agora, tecnologia de termografia é usada muito por peritos para entender passagem de água e tal. A gente, no nosso dia a dia, não é muito usual. E como que foi para você estruturar sua própria empresa, Nero? Como que foi para você conseguir, depois de fazer uma remodelação de negócio, se estruturar novamente, fazer todos os processos? Porque quando você era do varejo, você começou em 98, você falou, né? 98. 98. Você começou, imagino que pequeno, foi estruturando, peça por peça, até chegar num volume maior. Como que você conseguiu fazer isso no ramo de serviço? Para se organizar com agenda, com prospecção, com horários? Quais são os principais meios de prospecção que você faz? Se quiser também abrir um pouquinho do BNI, pode ficar à vontade. Legal, boa pergunta. Bom, no primeiro ano, 100% comigo. Prospecção, venda, execução, né? Hoje já está bem mais estruturado. Então, hoje eu estou na área comercial, o Gustavo está na área execução, o Gustavo também é pós-graduado em impermeabilização, uhum. E a Ana Clara está na área administrativa, internamente. O João Vitor, ele dá alguns apoios na área de projeto, mas ele ainda está na faculdade, então tem um horário reduzido. E a prospecção, eu tenho alguns tem um site patrocinado, né? Isso que nós estamos fazendo aqui hoje, né? O Sassu, o seu canal, a gente sabe do potencial e aí alcance de mercado. E o BNI. O BNI, hoje, eu vejo assim, é a ferramenta que eu mais utilizo, né? E tanto que, assim, eu uso muito isso, tá? Como que em 10 meses eu conseguiria começar a atuar no mercado de Umuarama sem ser conhecido,
se não fosse pelo BNI. Então ele conseguiu me dar esse espaço, essa credibilidade. Então é um canal que eu uso muito. E Termas de Jurema veio pelo BNI. Deleite veio pelo BNI. Futura Engenharia, BNI. Então, assim, vários cases vêm pelo BNI. E como você conheceu o BNI? O que chamou a atenção para entrar no BNI? O BNI... A forma que eu conheci foi muito interessante. O Paulo Quental, ele trabalha com assessoria de telefonia. E eu sou cliente dele desde 2015. E ele me convidou para conhecer o BNI. E eu fui lá na primeira reunião. Isso foi logo no início, nas formações ali. E eu saí de lá e não tive dúvida. Não tive dúvida. Eu preenchi a ficha já imediatamente, não tive dúvida. O tamanho da ferramenta. Porque eu vi que isso era algo que a gente já fazia no passado e foi se perdendo ao longo do tempo. Com as mídias, o mundo online e tal, e se perdeu. E hoje, eu particularmente vejo, muito... Você precisa ter esse contato pessoal, né? Então, eu não tive dúvidas. O BNI é uma ferramenta sensacional. Eu falo isso porque aqui, o podcast, muitas pessoas já sentou, são membros do BNI, já entrevistei vários, inclusive tá vindo uma caravana de Maringá pra gente conversar. E, cara, o BNI, ele abre muitas portas. Eu falo que o networking, ele não é apenas dinheiro, né? Ele é relacionamento, é contato. E olha que interessante, você acessou uma empresa muito grande que é o Termas de Jurema, através do BNI. Com certeza, se fosse só uma questão de vendas, não daria certo. A palavra certa é network. Foi o network que te colocou lá dentro e através disso você conseguiu gerar a venda. Então, é muito importante para quem não entende que é BNI, não é marketing multinível, nada a ver com maçonaria, com muitas coisas que as pessoas muitas vezes me questionam. BNI, que nem você já falou, basta não inventar. É network profissional. A gente vai lá para falar de negócio, tratar sobre negócio, é exclusivamente negócio. Isso é muito legal, cara. Eu achei bem interessante quando eu conheci a ferramenta também. Eu vou dar um depoimento aqui sobre como foi o contato com o Termas de Jurema. Eu não pedi o contato. Não é ninguém da área que me indicou por contato. O João Seleguin, ele é um fisioterapeuta do grupo BNI Conecta de Maringá. Ele estava atendendo um engenheiro civil, amigo dele, de Campo Mourão. Ele chamou, esse amigo dele, ele chama de Careca. Aí ele falou assim, disse que atendendo um amigo dele, ele falou: Careca, você trabalha com engenharia civil lá em Campo Mourão? Cara, você não precisa de impermeabilização, não? Tem um amigo meu aí que trabalha com impermeabilização. A conversa começou assim. Diz que o Careca falou assim: cara, olha, eu não preciso não, mas tem um amigo meu que tá precisando, lá no Termas de Jurema. Falou: beleza, passa o contato dele pra então e tal. Não, me dá o contato do seu amigo aí que eu vou passar lá pra eles, lá eles se ligam. Né? E assim saiu a referência. Caramba. E já foram mais de 250 mil vendidos lá. O contato do contato. Contato do contato. O João Seleguinho, um fisioterapeuta. Muito bom, por sinal, um dos melhores de Maringá. E você vê, numa conversa informal, ele fez uma referência. Então, muitas vezes o pessoal brinca, né, que é muito difícil fazer referência. Fazer referência é muito fácil fazer. É só querer, né? É só querer. Só estar com o radar ali ligado, pensar em contribuir de fato com as pessoas, que não tem como errar, não. Exatamente. Quando eu olho meus números, eu falo, poxa, em um ano. E assim, lógico, coloquei muita energia, muito empenho e tal, mas retornou. E aí tem pessoas que muitas vezes não entendem essa dinâmica, mas é fácil. Todo mundo conhece alguém. Sim. E esse alguém conhece outro alguém. E assim vai. Exatamente. Ô, Niero, você já pensou em planos de expansão da S4? Sistemas de franquias, ou filiais, ou atender outros estados? Porque até o momento, franquia não foi algo pensado. Não descarta, mas não foi algo pensado. A expansão, ela vai acontecer, está acontecendo, né? O Moarama foi a primeira cidade aí que a gente visou como expansão para sair e de não ser atendida 100% por Maringá. Porque Paranavaí a gente atende muito
por Maringá, Campo Mourão por Maringá, porque está mais acessível, né? Agora, o Moarama, nós olhamos com uma cidade promissora, com altos índices de crescimento aí. Então, a gente tem sérias intenções em ter um braço aqui. Só que nós temos uma limitação, que é treinar pessoas. Eu, para treinar um profissional hoje, para dizer que um profissional está pronto, eu preciso de entre 1 ano e 1 ano e meio para treinar ele. Então, eu venho treinando, montando. Então, eu tenho uma equipe hoje de 10 colaboradores CLTs e tenho 2 empresas terceirizadas. Uma de Curitiba e uma em Maringá. Então, elas atendem alguns pontos. O Fernando de Curitiba atende, inclusive ele estava no Mato Grosso essa semana passada. O Claudinei está fazendo a Fórmula Renault em Maringá. São 2 terceiros que trabalham. O Fernando trabalhou numa grande empresa de impermeabilização e montou a dele. E o Claudinei foi funcionário meu por 10 anos. Caramba, que legal. Montou a empresa dele e hoje é um terceiro nosso. Para o Moarama, nós precisamos treinar pelo menos 2 pessoas para ter ela aqui. Aí sim a gente consegue estar aqui. Agora, a franquia nunca foi uma coisa que eu pensei, mas tá aí algo que seria inovador pro seu segmento, né? Com certeza. Preciso pensar nisso. E sobre a questão de você trabalhar com parcerias, parceria no seu ramo é importante? Sim, faz toda a diferença. Parceria é o que faz o negócio mover. E você consegue atender o Brasil inteiro? Não. Não consegue? Não. Na área dos revestimentos industriais, a gente consegue. Uhum. Por quê? Porque eles são agendados. Uhum. Eu chego com agenda, eu tenho dia para chegar e dia para sair. Na impermeabilização, não. A construção civil não me permite essa forma de eu chegar lá e trabalhar dentro de um cronograma de agenda. Eu tenho que acompanhar um cronograma de agenda da obra. Aí você é mais para essa região aí, do Noroeste. Isso. Aí tem uma delimitação de cidades aqui ou não? Cara, a gente atua aqui num raio aqui de 200 quilômetros. Uhum. Né? Até Guaíra, nós já fizemos obra em Guaíra, né? As impermeabilizações de construção civil. Agora, na indústria, nós temos clientes Maringá. Então, Maringá tem lá Loçúcar, Apta do Brasil, Coroaves. Aqui agora nós estamos com Deleite, o Laticínio Modelo em Icaraíma, Laticínio Santa Lúcia em Santa Lúcia, próximo a Cascavel. Então a gente tem, agora nós estamos atendendo a Adecoagro, Mato Grosso do Sul, e nós começamos a ter um contrato agora para atender a Tec Verde, que está executando uma obra da Arauco. É uma indústria de celulose e papel que está se instalando em Inocência, Mato Grosso do Sul. Nós vamos atender, daqui 2 semanas vamos estar lá. Caramba. Então, mas são agendas, né? Você tem dia para chegar e dia para sair. Uhum. Então é possível atender. E você já pensou em expandir o seu conhecimento em mentorias, cursos, para transbordar na vida de outros engenheiros, pessoas que querem prosperar nessa área também? E quem sabe até virar um parceiro seu? Isso é um passo que precisa ser desenvolvido. Várias pessoas me perguntam isso, me falam que deveria. Eu preciso realmente desenvolver isso. O tempo. O tempo é o grande caso para poder resolver isso. Então, a base minha está se formando. Então, a Ana Clara, o Gustavo, o João. E aí sim eu acho que eu vou conseguir. Então isso é um projeto que provavelmente saia do papel aí nos próximos anos. Quando eu não aguentar mais trabalhar também, né? Eu já tô velho, né? Eu já bati os 50. Tá jovem. Hoje em dia é jovem, pô. Ô, Nier, tem mais alguma coisa que você acha interessante as pessoas saberem sobre impermeabilização, a importância disso, a importância de ser preventiva? Quiser mandar um recado diretamente para construtores, empreiteiros, donos de indústria, quem você quiser alcançar, que é importante eles baterem isso na cabeça deles, quando deitar a cabeça no travesseiro, não esquecer? Boa, vamos lá. Na construção civil, para as construtoras, principalmente as obras verticais, Rick,
depois da norma de desempenho, depois de 2013, 2012, 2013, com a norma de desempenho, as consultoras elas são muito cobradas por desempenho e eficiência das obras, né? E as obras elas precisam ser entregues com sistemas de requisitos mínimos de 20 anos para impermeabilização. E para isso precisa ter algumas especificações corretas para que você entregue isso. A garantia, a norma de desempenho fala que o requisito mínimo é 20 anos. A norma de garantia fala que a garantia é 5 anos. Mas quem vai julgar isso é um juiz. E o que ele vai levar em conta? O sistema que você entregou ou o prazo que você está entregando? Então a gente está vendo algumas decisões judiciais condenando contra as consultoras. Então, a importância de um projeto de impermeabilização, uma especificação de impermeabilização, um caderno técnico que nós podemos entregar para você ter isso lá na sua obra, para a sua execução acompanhar isso e minimizar esses problemas. E na indústria, o que nós temos de melhor para entregar é o tempo. É o tempo de uma indústria, que a gente sabe quanto custa um tempo de uma indústria parada. Então, a gente tem sistemas que entrega rapidamente e aumenta o tempo de manutenção. Aí leva isso lá na frente. E lá na indústria, a pessoa que mais nos ajuda é o pessoal da qualidade. A qualidade realmente tem essa necessidade de cuidar desses trabalhos que a gente tem e o empresário, o tempo, né? O tempo da indústria dele que não pode ficar parada. E para quem pensa em fazer condomínios verticais, vai fazer área de lazer verticais, horizontais, são áreas de lazeres grandes. Hoje em dia está muito em alta fazer resorts, né, nas cidades, condomínio resort. Você também atende esse tipo de demanda? Sim. E também é interessante fazer o preventivo. Com certeza. Obras de... Porque imagine você ter uma piscina de 2x3 e ter que fazer uma intervenção nela. É impactante? É. Mas o custo é menor. Uhum. O custo, ele em percentual ele pode ser alto, mas em valores eles são pequenos. Agora, você fazer a intervenção numa piscina de 600 metros quadrados, né? Então, o custo disso é muito alto. Então, essa prevenção, pensar em sistemas de drenagem, porque a drenagem ela é algo que compõe o sistema de impermeabilização. Então, a gente já faz essa junção da drenagem com a impermeabilização. É muito importante. No meio rural, também usa bastante impermeabilização? Ou menos? Rural, o pessoal usa muito ali os coxos de água do gado, nas fazendas, e aí a gente tem alguns produtos potáveis ali para essa área. Não os reservatórios de água de abastecimento dentro das fazendas, né, reservatórios de água tanto para abastecimento do gado quanto para consumo, é utilizado sim. Do mais entra mais frigorífico, laticínios, aí daí já vai mais para a parte industrial mesmo, né? Isso, frigoríficos, laticínios, centros logísticos, a gente tem os desempenhos para pisos também, né? Mas é esse mercado. E aí é importante dizer aqui, Rick, o nosso cliente, ele não é o grande, tá? Ele é o médio cliente. Ele é o médio cliente. Por quê? Porque a gente dá atenção para ele, a gente dá orientação, dá solução, né? Para ele ter... O nosso objetivo não é ficar dentro da indústria dele, é ir lá, passar e realmente dar qualidade para a indústria rodar. Legal. E como que as pessoas encontram você, Niero? Seja nas redes sociais, no seu site, qual que é os meios de contato para quem está nos assistindo encontrar você? Tá, tem o Instagram da S4 Engenharia, o meu Instagram que é Sidney Niero, o site da S4 Engenharia, www.s4.eng.br, né? E o telefone, o 44984065950. Isso aí, meu amigo. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Vim aqui transbordar na vida de quem está nos assistindo, ensinar muito sobre impermeabilização. É um tema extremamente importante. Eu falo que eu sou muito do lado preventivo da coisa. Eu gosto muito de investir em qualidade. Quem me conhece sabe. A gente sempre trabalha com o máximo de qualidade para ter o mínimo de dor de cabeça. Que a vida do empresário é pura dor de cabeça. Então, quanto menos a gente ter, melhor.
E até brinquei com o vaso da Ellen aqui da Deseja, lá do Beni também. Até o vaso dela, quando chegou, é uma fonte, né? Eu ainda falei assim, tá bem impermeabilizado? Porque se nós tiver me dar dor de cabeça, Ellen, eu não posso ter dor de cabeça com o vaso. Porque, cara, a gente se preocupa, prefiro investir antes para recuperar lá na frente. Quem é empresário sabe, a gente vive de longo prazo, a gente vive de coisas futuras, longívidas, então é importantíssimo ter aprendido sobre impermeabilização. Muito obrigado por ter vindo aqui, trazer conteúdo. Obrigado para a S4, tá apoiando o nosso podcast. Obrigado também ao pessoal do Cláudia Bolos Doces Salgados. Quiser deixar uma frase aí para quem está nos assistindo, de incentivo, inspiração, fica à vontade. Ô, Rick, eu vou deixar uma frase assim, mas antes eu quero agradecer o convite e, na verdade, quando lançou o podcast, eu estava ansioso, esperando esse convite. Sei do potencial do que você pode entregar e muito obrigado, estou muito feliz de estar aqui. E o que eu deixo é que, assim, você pode contar histórias ou escrever histórias. E eu estou escrevendo histórias. Parabéns, meu irmão. Que Obrigado. Deus continue abençoando você, seus negócios, sua família, as sucessões que vêm por aí, né, do seu time. Que você consiga atingir muitas pessoas, ainda transbordar na vida de muitas pessoas. Parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo aqui no Moarama. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve no Beni também. Aprendo muito com você a cada dia. E, cara, obrigado por ter aceitado o convite mais uma vez. Você que nos assistiu até aqui, valeu!